Fala, povo concurseiro, beleza? Vamos então trabalhar aqui na questão da prova da Polícia Federal, tá? Para perito criminal do ano de 2018. Essa questão, ela é aquele tipo de questão que fala sobre verdades e mentiras. Inicialmente estarei lendo a questão, tá? Então me acompanhe aí. Os indivíduos S1, S2, S3 e S4, suspeitos da prática de um ilícito penal, foram interrogados isoladamente, nessa mesma ordem. No depoimento com relação à responsabilização pela prática do ilícito, S1 disse que S2 mentiria. S2 disse que S3 mentiria. E S3 disse que S4 mentiria. A partir dessa situação, julgue os itens a seguir. E nós temos a assertiva. Se S4 disser que S1, S2 e S3 mentiram, então, na verdade, apenas ele e S2 mentiram. Olha só, pessoal. Vamos, então, aqui perceber algo muito importante. Nós temos aqui três tipos de depoimento. Nós temos três depoimentos, certo? Nós temos que o S1 disse que o S2 mentiria. Tá ok? Olha só. S1... Perdão, como é? Ó, S1 diz que o S2 está falando a mentira. Nós temos um outro depoimento que diz que S2 alega que S3 que está mentindo. O terceiro depoimento diz que o S3 alega que S4 mente. Olha só, esse tipo de questão nós temos que procurar a contradição nos depoimentos e assim chegar à resolução dessa questão, tá? Essa é a grande sacada. Observe uma coisa, nesse depoimento, aqui, ó, S1 dizendo que o S2 mente. Ora, se o S1 tá falando a verdade, se o S1 fala a verdade, ou seja, S1 diz que S2 mente, então o S2 realmente está mentindo. Outra possibilidade seria de que o S1 está mentindo. Se o S1 está mentindo, o S2 está falando a verdade. Concorda comigo? Ó, vamos supor que o S1 está mentindo. O S1 está mentindo, então essa partezinha aqui, ó, o S2 na verdade tem que ser verdadeiro, certo? Então nós temos aqui que algo fundamental para a compreensão dessa questão. A valoração do depoimento de S1 é diferente da valoração do depoimento de S2. Olha só que interessante, pessoal. Isso aqui vocês têm que guardar. S1 é diferente de S2. Ou S1 está mentindo, ou o S2 está mentindo. Beleza? Vamos analisar de forma semelhante o depoimento 2. Olha só. Vou trocar de cor aqui para não confundir vocês. Só um minuto. Vou botar aqui. S2 disse que o S3 está mentindo. Se o S2 está falando a verdade, o S3 está mentindo, correto? Vamos supor que o S2 está falando a verdade. S2 está falando a verdade. Então, realmente, o S3 está mentindo. Agora, se o S2 está mentindo, o S3 está falando a verdade. Se o S2 está mentindo, então o S3 ele não está mentindo, ele está falando a verdade, beleza? Então aqui nós temos mais uma informação muito importante, ó. A valoração do depoimento de S2 é diferente da valoração do depoimento de S3, ou seja, ou o S2 está falando a verdade, ou o S3 está falando a verdade, um dos dois, beleza? E vamos aqui para o terceiro depoimento, que diz o seguinte, ó. S3 diz que o S4 mente. Então, se o S3 está falando a verdade, o S4 está mentindo. Se o S4 está mentindo, se o S3 está mentindo,
o S4 está falando a verdade. Então, mais uma vez aqui nós temos que S3 é diferente de S4. O que isso significa, professor? Significa o seguinte, ó. Ou o S3 está falando a verdade, ou o S4 está falando a verdade. Não tem como ser S4 falar a verdade, S3 falar a verdade, ou S3 falar mentira e S4 falar mentira. Beleza? É um ou outro. Tá joia? Então, sabendo disso, pessoal, isso daqui é fundamental para nós compreendermos todo o raciocínio da questão. Agora nós vamos aqui para assertivo, nós vamos analisar o item, tá? Então, o que diz o item? Se S4 disser que S1, S2 e S3 mentiram, então, na verdade, apenas ele e S2 mentiram. Deixa eu subir aqui um pouquinho para deixar um pouco mais organizado. Beleza, olha só. Se S4, olha só o que o S4 disse. O S4 fala o seguinte, olha, S1, S2 e S3 mentiram, ou seja, S1 mentiu, S2 mentiu, S3 mentiu. O S4 falou isso aqui. Olha o abuso do S4, falou que todos os três mentiram. Então, na verdade, apenas ele e S2 mentiram. Olha só, galera, por acaso, é possível que S1 e S2 mintam ao mesmo tempo? Nós vimos aqui, ó, pelo depoimento 1, ó, que ou S1 fala a verdade, ou S2 mente, tá vendo, ó? Ou então o S1 mente e o S2 fala a verdade. Não tem como eles falarem mentira ao mesmo tempo. Ou seja, nós podemos falar, então, que o S4 está mentindo. S4 mentiu. Ou seja, S4F. Ah, professor, interessante. Perceba? Então, aqui, ó, por que daqui não é possível? Porque S1 é diferente de S2, correto? Baseada na análise do depoimento 1. Por isso que eu falo, é muito importante nós analisarmos toda a questão, todos os detalhes, tá? E assim nós encontrarmos as contradições que a assertiva nos traz. Beleza? Então, olha só. Se o S4 mentiu, o que nós podemos falar, afirmar com toda a certeza? Olha, S4 mentiu. Ok, isso daí já tá tranquilo, eu já sei. Se o S4 mentiu, qual é a valoração do depoimento de S3? Olha, se o S4 mentiu, o que nós vemos aqui, ó? O S3 falou a verdade. Tá vendo? Então, olha só, vamos pegar essa hipótese aqui, ó. Beleza? Certinho, pessoal? Olha só. Nós chegamos aqui a uma conclusão muito interessante, ó. Se o S3 falou a verdade, o que aconteceu com o S2? Se o S3 fala a verdade, aqui, ó, S2 fala mentira. Interessante, professor, né? Agora vamos lá. Se o S2 mente, o que acontece com o S1? O S1 fala a verdade. Então aqui nós chegamos à resolução da questão. Nós temos aqui toda a tabelinha com todas as informações de quem mentiu, quem não mentiu, tá? Então vamos analisar o item. O item faz o seguinte: se S4 disser que S1, S2 e S3 mentiram, então na verdade apenas ele, quem é ele? Apenas S4 mentiu e S2 mentiu. Procede que S4 e S2 mentiram? Vamos analisar. S4 mentiu, S2 mentiu. Corretíssimo. Corretíssimo. Então, pessoal, esse item aqui está correto. Beleza? O gabarito dele é correto. Item 46 agora nos fala o seguinte: se S4 disser que pelo menos um dos três anteriores mentiu, então S3 falou a verdade. Então vamos lá, nós temos aqui toda a nossa análise do item que já fizemos, né? Então vamos lá, o S4 ele disse o seguinte: pelo menos
um dos três mentiu. Pessoal, vamos considerar que o S4 falou a verdade, tá? Que essa frase é verdadeira. Se essa frase, pessoal, for verdadeira, o que nós podemos concluir por meio disso? Nós podemos dizer que S3 é falso, já que S4 e S3 são diferentes, tá? Se o S3 for falso, nós podemos dizer que o S2 será verdadeiro, porque S3 e S2 têm valoração diferente, beleza? Se o S2 for verdadeiro, o S1 será falso, porque também há diferença entre S1 e S2. Então, S1 será falso. Agora, vamos ver o que a questão nos pede. Ela fala o seguinte. Nessa situação, S3 falou a verdade. Pessoal, o S3 falou a verdade? Não falou a verdade, não. Então, o item está errado, tá ok? Item errado, gabarito errado, ok? Item 47 agora. Considerando que, ao final do interrogatório, sem se chegar a uma conclusão, os suspeitos tenham sido novamente interrogados, na mesma ordem, e apenas S3 tenha mudado seu depoimento, dizendo, olha o que o S3 disse, S1 mentiu e S2 mentiria. Com base nesses novos depoimentos, conclui-se que apenas S4 falou a verdade. Então, nós vamos analisar essa parte aqui, ó. Apenas S4 falou a verdade? Então vamos aqui. Olha só. S3, ele mudou o depoimento dele e falou o seguinte. S1 mentiu e S4 mentiria. Olha, pessoal, vamos fazer mais uma análise dessa partezinha aqui, ó. Vamos supor que o S1 fale a verdade. Se o S1 falar a verdade, o S2 mente, correto? Se o S2 mente, o S3 fala a verdade. Olha cá. Se o S3 fala a verdade, o S4 mente. Verdade, professor. Então, o que nós podemos concluir com isso aqui? S1 e S4, eles jamais terão a mesma valoração. Ou S1 fala a verdade e S4 mente. Ou S1 mente e S4 fala a verdade, ok? Então, olha só, baseado nisso, pessoal, vemos que não é possível isso aqui acontecer. Não é possível isso acontecer. Então, nós podemos garantir que S3 está, na verdade, mentindo. Perfeito? S3 está mentindo. Como consequência disso, deixa eu apagar aqui essa parte aqui que nós supomos. E vamos retomar aqui esse item. Olha só. Se S3 está mentindo, nós podemos dizer o que acontece com cada outro depoimento, com cada outro suspeito. S3 mente. Se o S3 mente, o que acontece com o S4? Se o S3 mente, o S4 fala a verdade. Beleza? Se o S3 mente, o que acontece com o S2? Pessoal, se o S3 mente, olha só o que acontece com o S2. S2 fala a verdade. Então, nós temos que S2 fala a verdade. E o que acontece, pessoal,
com o S1 se o S2 fala a verdade. O S1 mente. Beleza? Então, deixa eu só organizar aqui para deixar tudo na ordem. Olha só. S1, S1, S2, S3, S4. S1 mente, S2 fala a verdade, S3 mente e S4 fala a verdade. Tá ok? Então, nessa situação aqui, nós podemos agora analisar o que diz a assertiva. Conclui-se que apenas S4 falou a verdade? Galera, apenas S4 falou a verdade? Não, pessoal. Nós vemos que o S2 também falou a verdade, assim como o S4 também falou a verdade. Logo, pessoal, esse item está errado, tá? Item errado, gabarito errado, ok? Pessoal, é isso. Nós terminamos essa parte da prova de raciocínio lógico da Polícia Federal, do cargo de perito criminal. Nós fizemos apenas as questões que envolvam essa parte de verdade e mentira, tá? Tem mais umas 2 outras questões, elas serão resolvidas, estão aqui no canal. Você pode procurar aí na playlist que você vai encontrar, tá ok? Pessoal, um forte abraço aí. Prossigam firmes nos estudos. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.